Portugal, o tempo e o espaço onde a Europa encontra e se envolve com o Atlântico. Nesta vasta e excepcional costa, neste lugar feito de horizonte e mar, há muito que se destaca um território: Matosinhos, a janela do norte de Portugal, voltada para o mundo. Debruçada de um modo muito singular sobre o oceano, a cidade sempre estabeleceu uma forte relação com o resto do mundo. O seu mar, o seu rio, constituíram um porto de abrigo natural privilegiado, que aqui fez rumar e fixar navegadores e comerciantes romanos, e posteriormente produtores de sal, pescadores, construtores navais, mariantes e navegadoras. Matosinhos projetou-se de um modo definitivo como janela do norte de Portugal no final do século XIX, quando o seu estuário natural foi transformado na maior estrutura portuária artificial do país, o Porto de Leixões. O movimento das embarcações intensificou-se ainda mais e, além da porta de entrada e saída de mercadorias, Matosinhos transformou-se também numa janela, a primeira janela, à qual espreitam aqueles que chegam a Portugal. São muitos os motivos históricos e patrimoniais que motivam um debruçar nesta janela. É o caso da Igreja de Matosinhos, que possui uma das mais belas talhas douradas barrocas do século XVIII, assim como o mais antigo Cristo crucificado em tamanho natural existente em Portugal. O Bom Jesus de Matosinhos, datado do século XIII e que está na base de uma das maiores festas e romarias do país. Entre muitos outros monumentos existentes no concelho, merecem também referência o Mosteiro de Lessa do Balio, uma das primeiras obras do gótico em Portugal, datada dos inícios do século XIV. O Obelisco da Praia da Memória, que assinala o local do desembarque do Exército Libertador, que em 1832 veio derrubar definitivamente o regime absolutista no país. A Quinta de Santiago, transformada em museu, que retrata o mundo burguês, aristocrático e artístico dos finais do século XIX. Os Titãs, monumentos do século XIX, únicos no mundo, guindastes gigantescos que, à força da energia a vapor, construíram os molhes do Porto de Leixões. Mas os monumentos de Matosinhos são feitos também de modernidade. Caso do Teatro Constantino Neri, recentemente regenerado e transformado numa moderna sala de espetáculos de características técnicas únicas no Grande Porto. Matosinhos é também uma janela privilegiada para se contemplar a arquitetura contemporânea dos grandes criadores da Escola de Arquitetura do Porto, com nomes como Cisa Vieira, Souto Moura, Távora ou Soutinho. A relação física de Matosinhos com o mar está igualmente na origem de um longo e convidativo passeio pelo litoral que as pessoas da região se habituaram a percorrer. Este trajeto foi muito recentemente objeto de uma requalificação urbanística, da autoria de dois dos mais consagrados arquitetos portugueses, Álvaro Cisa Vieira e Eduardo Souto Moura, transformando-se num dos locais de lazer mais concorridos pela população da área metropolitana do Porto. Além destas intervenções contemporâneas, de indiscutível qualidade, a orla costeira de Matosinhos tem sido também requalificada do ponto de vista da correta preservação das características naturais e ambientais, com destaque para a defesa das zonas dunaras. De resto, a natureza foi pródiga em disseminar ao longo desta costa belíssimas e atrativas praias, muitas das quais possuem o reconhecimento da excelência através da atribuição da bandeira azul. Conjugando águas conhecidas pela abundância de iodo com areais purificados, as praias da costa de Matosinhos vêm sendo objeto, nestes últimos anos, de uma intensa revolução ao nível dos equipamentos, com destaque para os aparcamentos e para a qualificação de estruturas de apoio, como bares, sanitários e até bibliotecas de praia. Vários são os desportos e as práticas recreativas que aqui encontram condições excepcionais de desenvolvimento. É o caso da vela, que devido às características do Porto de Leixões e da Marina, pode ser praticada durante todo o ano. Em crescimento muito significativo está também a prática do mergulho subaquático. A surpreendente riqueza e diversidade do mundo marinho ao largo da cidade é reforçada por um conjunto de embarcações naufragadas.
Igualmente histórico e praticado em especial na praia de Lessa da Palmeira desde os inícios do século XX, o surf atrai atualmente um número muito expressivo de amantes e praticantes desta modalidade. Matosinhos é também uma janela pela qual se olha com orgulho para o passado e para as atividades que tradicionalmente caracterizaram e continuam a distinguir o concelho. É o caso da pesca. Terra de homens e de mulheres umbilicalmente ligados ao mar, a cidade abrigou durante décadas o maior porto pesqueiro do país e o maior porto sardinheiro do mundo. De resto, Matosinhos continua a ser, nos nossos dias, um porto de referência, quando se fala em captura de peixe de boa qualidade. Tal reflete-se, como não podia deixar de ser, na gastronomia local e no facto da cidade ser apelidada como a Sala de Jantar do Porto. Um local onde se serve o mar à mesa, com qualidade, abundância e diversidade. Sintomaticamente, estudos recentes internacionais referem Matosinhos como um caso do estudo interessante, um cluster. Uma das maiores concentrações, à escala mundial, de restaurantes especializados num único segmento: peixe e mariscos. Uma sala de jantar e uma sala de estar. Caso de uma intensa animação das ruas, nomeadamente noturna, em boa parte ditada pelo ritmo da restauração. Mas também uma qualificada programação cultural, reconhecida em todo o país, com destaque para a música clássica, o jazz e grandes concertos de nomes de referência mundial. O impacto e penetração internacional da atividade cultural de Matosinhos estende-se ainda a outros certames, como é o caso do LEV, Encontro Internacional de Literatura em Viagem. As recriações históricas, como o desembarque do Exército Libertador, são também uma constante na programação cultural da cidade. Com destaque para a Feira Medieval, realizada no histórico mosteiro de Lessa de Balio, que retrata a passagem dos hospitalários no caminho de Santiago. Se por um lado Matosinhos é uma janela aberta de um modo evidente para o Atlântico, por outro lado, essas características privilegiadas são reforçadas por um conjunto fundamental de infraestruturas logísticas e económicas que asseguram essa abertura. É o caso do Porto de Leixões, o segundo maior porto marítimo do país e uma estrutura portuária de relevo no noroeste da Península Ibérica. Equipado com os mais modernos mecanismos do setor, Leixões está apto para responder aos maiores desafios do comércio e transporte naval e é uma das principais portas de saída das exportações portuguesas. Com 5 km de cais, 55 hectares de terraplenos e 120 hectares de área molhada, Leixões movimenta 15 milhões de toneladas de mercadorias por ano, tendo uma posição privilegiada no contexto do sistema portuário europeu. Além das tripulações dos navios mercantes, são também muitos milhares aqueles que todos os anos aqui aportam em gigantescas cidades flutuantes ou em simples embarcações de aventura. Para uns e para outros, o Porto de Leixões assegura condições excepcionais de acolhimento, através da sua marina e de uma nova e surpreendente gar de passageiros já em construção. Para o crescente sucesso deste porto, muito tem contribuído a moderna e qualificada rede viária que articula Matosinhos com as principais autoestradas que ligam o norte de Portugal à Europa. E também por isso está aqui localizado, no Freixeiro, o Terminal TIR, um gigantesco terminal de transportes rodoviários internacionais em estreita ligação com as instalações do Porto de Leixões e dos principais serviços alfandegários do norte de Portugal. Mas não é só por mar ou por terra que esta cidade se liga ao resto do mundo. Uma boa parte das pistas do aeroporto Francisco Sá Carneiro, recentemente classificado como o melhor aeroporto mundial no seu segmento de número de voos e passageiros, localiza-se em Matosinhos. Premiado também internacionalmente, o Metropolitano do Porto permite de igual modo uma grande acessibilidade a Matosinhos e a fácil circulação no interior do concelho. A ligação entre o centro do Porto e o coração de Matosinhos, a linha azul, marcou a inauguração do metro do Porto
e assegurou tratar-se de um projeto regional de importância vital para esta área do país. Todas estas acessibilidades e movimentos permitem que Matosinhos seja também uma janela à qual apetece estar. Por isso, aqui se têm instalado muitas empresas de referência e aqui continuam a nascer projetos estruturantes a nível nacional. E não é por acaso que Matosinhos foi também o berço do primeiro hipermercado nascido em Portugal. Do mesmo modo que não é fortuito que aqui se tenham estabelecido algumas das maiores superfícies comerciais existentes no país, de que são exemplo o Norte Shopping ou a IKEA. Grandes empresas e grupos empresariais nacionais, de impacto internacional, não tiveram igualmente dúvidas em instalar em Matosinhos a sua sede ou setor-chave da sua atividade. Caso, entre tantos outros, da Ótimos, da Sonai, da Galp Energia, da Unicer ou da EFASEC. A existência e a salvaguarda de zonas industriais ordenadas têm permitido igualmente o aparecimento e o desenvolvimento acentuado de novos e modulares parques empresariais. A disponibilidade de espaço, associada às modernas e fáceis vias de acesso, transforma estes parques em referências do empreendedorismo no norte de Portugal. É também por tudo isto que não é surpreendente que Matosinhos tenha sido escolhido pelo governo português como local de produção do Computador Nacional Magalhães, distribuído por todas as crianças do primeiro ciclo escolar. Esta é uma cidade que desde há muitos séculos se converteu num porto de abrigo seguro. Uma cidade que cresceu, que abriga hoje várias das áreas residenciais mais apetecidas e concorridas da região. Uma jovem cidade milenar. Uma cidade e um concelho que sempre souberam acolher e fazer sentir em casa quem aqui aportou. Uma cidade de arrojo, tradição e modernidade. Uma cidade, uma janela, debruçada sobre o Atlântico e aberta para o mundo.